Fala pessoal, beleza? Vou falar um pouco sobre um resumo da temporada aqui de Jujutsu Kaisen, entendeu? Desde o início. E eu vou pular as próximas partes finais porque é meio chato ficar tentando fazer teoria daquilo, porque ali não tem mais teoria, ali só tem porradaria. Bom, a gente começa na Era Heian, né? Uma mulher ela é estuprada por um ser humano com uma maldição. Assim ela gera dois fetos. Sukuna, o irmão dele, e Sukuna come o irmão dele na barriga, que é um canibal, né? Na Era Heian isso aconteceu. Os clãs que a mãe e o pai de Sukuna pertenciam não é dito, mas eu tenho uma teoria que seja do clã Kamo e o Zenin. Sendo que a mãe seria do clã Kamo e o pai do clã Zenin. Essa teoria foi dada no último episódio do Sukuna, se divide entre dois caminhos, uma mulher do clã Kamo e a Uraume, que provavelmente a Uraume era do clã Gojo. Né? Acompanhei o Gojo quando era criança, visto pelo Toji Genin. Vocês lembram que o Gojo criança foi visto como uma mulher toda de branco, parecendo muito a Uraume. Na verdade não é a Uraume, aquela dali é uma pessoa do clã Gojo mesmo, entendeu? Então dá pra ter uma ideia de quais seriam os clãs que o Sukuna poderia ter escolhido, né? Ele escolheu o clã do Gojo. Agora eu não sei se é isso mesmo, tá? Isso aí é a teoria minha. 2. Kenjaku aprendeu a refazer o processo da pintura da morte, que é a geração dos fetos amaldiçoados e, portanto, capaz de estar em pé de igualdade com Sukuna. Sukuna é a primeira pintura da morte. Simplesmente é o ser que nasceu amaldiçoado dentro da barriga da mãe e ele comeu outro feto. Não sei se ele foi o primeiro, não sei se Kenjaku criou ele, mas a forma como ele foi feito é de um ser humano que estava possuído, entendeu? Por uma maldição e que essa maldição engravida uma mulher, entendeu? Você vai entender já já porque que o Sukuna foi diferente, que ele tinha gêmeo, tá? Mas vou explicar por quê. Sukuna então depois foi selado em 20 dias após sua morte, dos seus 4 braços, assim que um dia, a fim de que um dia ele seria libertado quando alguém comer esses dedos. Ou seja, tudo a ver com canibalismo até o final aqui. Em algum momento, Kenjaku descobriu que um feto amaldiçoado, se for consumido no ventre, traria um ser igual ao Sukuna. Assim sendo, ele também descobriu que o feto canibal poderia herdar e absorver o outro feto alimento, e obter as técnicas inatas deste. Isso seria ruim para o caso do Sukuna, caso tivesse sido comido e absorvido por outro feto da pintura da morte, entendeu? Kenjaku passa séculos recriando os fetos amaldiçoados. Um deles foi o próprio Shoso e seus irmãos através do corpo do Noritoshi Kamo. Só que ele tenta recriar Sukuna, mas ele não consegue recriar. Ele sempre vai criar um feto que tem apenas um irmão. Eu não ouvi dizer nenhuma vez que teve gêmeos dessas criações aí da pintura da morte. Talvez tenha tido trigêmeos, mas eu sei que teve uma mulher que ela teve vários filhos. Né? Só que foi um atrás do outro, né? Ela engravidou acho que 9 vezes, né? Pelo que eu entendi. Que foi através do corpo do Noritoshi Kamo, que era o cara que fazia as coisas, que na verdade estava possuído pelo próprio Kenjaku. Esses fetos sem gêmeos teriam que ter o mesmo poder de Sukuna quando atingir a idade adulta, né? Eles não tinham gêmeos, mas ele teria o mesmo poder de Sukuna. Porém, não ouvimos falar de fetos de gêmeos, né? Mas a obra joga na nossa cara a história das irmãs Zenin e o Toji. Para você comparar os dois aí, podemos entender que isso se repete até mesmo depois do nascimento. O clã Zenin, praticamente, se eu não me engano, aqui é o clã mais forte que existe. Entendeu? Porque eles têm uma Horaga. E aquilo ali é uma carta da manga, né? Cometer o suicídio, não vai conseguir fazer nada, mas o ritual pode incluir outras pessoas, mas ele não. Se mesmo que você consiga destruir uma Horaga, você não tem controle dele, porque você teve ajuda. Né? Tem que conseguir sozinho. O Sukuna sabe disso. E ele testou se ele conseguia ganhar do Mahoraga, e ele ganhou. Então, presta atenção aí porque que ele precisa possuir o corpo de um Zenin que tem a técnica inata das 10 sombras, né? A gente tem na época atual, então, Kenjaku possui a mãe de Itadori e gera a pintura da morte em segredo, já que as outras estavam confiscadas com Tengen. Em algum momento, acredito que na época do Noritoshi Kamo, aqueles fetos amaldiçoados foram confiscados pela escola de Jujutsu e foram presos com a Tengen, entendeu? Para que o Kenjaku não pudesse alcançar ela. E onde estava o Kenjaku todo esse tempo? Pare e pense. Se as pinturas foram confiscadas, Kenjaku estava onde? Provavelmente preso. Provavelmente estava em posse de alguém.
Então já dá pra imaginar aqui que a teoria, né, é que Kenjaku e Tengen, eles fizeram um pacto pra fazer alguma coisa. Que seria o jogo do abate, mas tem outra coisa aí. Não sei como que eles fariam isso, né? Você pode ver que o Sukuna faz uma espécie de jogo de abate com o Yuji quando ele tenta reviver ele. Presta atenção como que funciona. Ele chega e cita: se eu ganhar de você, a gente vai seguir todas as coisas que eu quero no meu pacto. A Yuji dá risada, claro. Aí vai lá e corta a cabeça do Yuji fora. E aí ele passa a ter o pacto concluído, entendeu? Então, para ter um pacto concluído, caso você discorde e você não tá entrando em coisa, você precisa fazer um jogo do abate entre as pessoas que estão envolvidas, entendeu? Olha que doido, entendeu? Ele mostra tudo na nossa cara, cara, desde o primeiro episódio ali. Kenjaku prepara tudo, né? Ele dá o dedo pro Itadori, né, na escola. Ele também pega a irmã do Megumi, também na primeira temporada você vai ver que ela foi pro hospital, né? E tem mais 999 pessoas que são tratadas como cobaias para o jogo do abate, né? Sendo esses corpos para possuir conhecimento e poderes Jujutsu. E também a gente tem a preparação para o selamento do Gojo. Na primeira temporada inteirinha eles falam, ó, a gente precisa recuperar os fetos amaldiçoados, a gente precisa colocar o Gojo em selo. Aí o jogo vai lá e tenta bater de frente contra o Gojo, não consegue. Então por que o Gojo? Por que foi o Gojo? Porque o Gojo é o personagem mais forte. Tanto que o próprio Sukuna, não, desculpa, o Kenjaku, ele queria possuir também a maldição do Gojo também, como ele fez com o Barrito. Entendeu? Depois a gente vai falar dela também. A gente tem também preparado tudo na primeira temporada, né? Assim como a recuperação também dos fetos da Pintura da Morte. Praticamente no fim da primeira temporada a gente vai ver os fetos da Pintura da Morte. Mas já no começo, a primeira Pintura da Morte, ela já é falada quando ela come o dedo do Sukuna. Você já percebeu que a segunda Pintura da Morte, quando consumiu o dedo do Sukuna, ela... Eu não sei se foi a segunda... Se os dois foram realmente os fetos amaldiçoados. Mas o fato de uma maldição comer aquele dedo, cara, e ela ficar com a mesma aparência nos dois casos, e o nome do episódio ser A Pintura da Morte, porra, pensa um pouco. Eles viram a formação da Pintura da Morte depois que come o dedo do Sukuna, entendeu? Ela vira aquele bicho lá. Com o Yuji foi um pouco diferente, talvez, né? Não sei como é que eles fazem nesse caso aí, entendeu? Então pode ser que eles deram uma Pintura da Morte pra alguém comer, entendeu? E esse alguém foi lá e comeu o dedo do Sukuna em seguida e virou aquilo, entendeu? Aí por isso que o Sukuna acaba ganhando, porque ele tem dois dedos. O Yuji já é uma Pintura da Morte, né? E, inclusive ele foi feito com o próprio dedo do Sukuna, anexado. Eu acho que é essa a diferença das outras Pinturas da Morte. E aí, por isso ele tinha mais poder, entendeu? Fora que tá meio que provado que uma Pintura da Morte absorve a outra. Então o Sukuna seria absorvido pelo Yuji. Então por isso que ele falava assim, pô, você é um fraco, né? Porque ele não queria ficar no corpo do Yuji. Ele sabia que ele ia desaparecer, né? E na verdade ele não... As técnicas do Sukuna, elas não são passadas pro corpo do Yuji. Na verdade, ele absorve o Sukuna. É isso que acaba acontecendo. Mas se ele ficasse mais tempo, provavelmente ele seria absorvido completamente, né? Tanto que depois que a gente tem a batalha do jogo, o Sukuna ele volta ao normal, ele não tem mais o poder do corpo. Por quê? Porque o Yuji voltou a consumi-lo. Cara, é canibalismo, entendeu? Não tem como falar isso aqui. Esse anime é muito foda, cara. Aí depois a gente tem também na segunda temporada o Gojo selado, né? A gente tem o Yuji Itadori recebendo mais dedos, né? Pelo próprio jogo, né? Que foi depois da batalha com Shoso, né? Shoso ele descobre que ele é irmão do Itadori por causa do reconhecimento do sangue. Aí ele imagina, quem imagina aqui é o Shoso, como seria o próprio Yuji e os irmãos dele num almoço, entendeu? Dentro, assim, fazendo um piquenique, entendeu? Então todo mundo fala que aquele ali foi o Yuji que colocou na cabeça dele. Meu irmão, não viaja, velho. Não viaja. O Itadori nunca teve esse poder. Isso aí são coisas que os personagens pensam, entendeu? A gente tem também Sukuna testando seus poderes. Ele vai testar contra o jogo, né? Que em seguida, depois que ele recebe os dedos, ele ganha o poder
de controlar o corpo do Itadori por algum tempo. Então ele vai lutar contra o Gojo. O jogo, desculpa, o Gojo já tá selado. E em seguida ele vai lá e luta contra o Mahoraga, que foi libertado pelo Megumi. Numa coisa nada a ver, né? Mas tudo bem, né? Precisavam colocar aquela pra fora, né? Aquela sombra, né? Que é o Mahoraga. Mahito também ele passa pela evolução, entendeu? Uma evolução muito foda. E no final o Kenjaku tem a oportunidade de absorver o Mahito e assim ativar, né, a maldição suprema lá, né, que, se não me engano, é a máxima. Não sei se foi a máxima que ele ativou. Não sei que ele ativa a máxima em algum momento e depois ele ativa uma outra maldição que vai ativar todos os jogadores do abate, né? Vai mudar o corpo de todo mundo, porque ele muda a alma das pessoas ali, entendeu? Então, se mudar a alma, automaticamente muda o corpo também. E finalmente a libertação dessas almas, né, dos jogadores aí do abate, entendeu? A gente tem os preparativos antes dos jogos do abate, né? A gente tem o Sukuna fugindo do corpo do Itadori e sendo consumido pelo Megumi, né? Só que o Megumi não é a pintura da morte, então ele não absorve o Megumi. Por isso que o Megumi não consegue controlar o, o carinha ali. Mas eu não sei porquê, acredito eu, que o Sukuna, ele existe, ele foi criado, talvez, numa teoria, para poder simplesmente conseguir ajudar o clã Zenin a finalmente controlar o Mahoraga. Né? Porque eu não sei se é possível fazer isso, mas fala que a pessoa sozinha ela deveria conquistar o Mahoraga. Mas e se ele tivesse possuído com o dedo do Sukuna? Entendeu? E se ele tivesse no corpo? Então, tipo assim, acredito que eles queriam trapacear no jogo, né? E trapaça nesse anime é o que mais tem, cara. Principalmente o do Sukuna. E desde os primeiros episódios sempre é falado a respeito dos pactos com outras pessoas e os pactos consigo mesmo. Inclusive o Sukuna ele faz pactos consigo mesmo, né, e pacto com o Itadori e também tem o próprio Kenjaku fazendo pacto com o Mekamaru, né, para poder conseguir informações, algumas coisas lá da escola Jujutsu. E nisso ele tem que cumprir o pacto porque aquilo pode se reverter para ele, entendeu? Então ele vai lá e muda o corpo. O Mahito vai lá e muda o corpo do Mekamaru, coloca ele como uma pessoa normal. Inclusive tem uma cicatriz aqui muito parecida com a Uraume. E nesse caso aí, né, a gente vê que os pactos também estão desde o primeiro, no início do anime ali, e não tem nada de diferente nem roubado. É só assistir de novo que você vai prestar atenção. É que tem muita gente, cara, que fala umas teorias que não tem nada a ver com o anime. Você tem que ver que as teorias, elas têm que ter cabimento dentro da própria história, não fora, né? Ficar viajando, aqui, lá no Dragon Ball. Esquece, mano, o anime é um só. Foca no anime, esquece os outros animes. As teorias de fora do anime não valem. É para aquele mundo, para aquela realidade, entendeu? Depois que a gente tem, então, aquela porradaria lá do Sukuna, né? Aí a gente chega no fim. E não precisa mais dizer mais nada, né? No final a gente já sabe o que aconteceu, né? O Itadori ele ganha no soco, né? Como é que é o nome daquele soco lá? É o punho divergente, né? Que dá um soco depois acerta um pacto depois com a energia amaldiçoada. E tem um outro que é o Black Flash, né? Que é o fulgor negro. Que quando ele dá um soco, ele alinha a tempo, bem no tempo. E isso faz com que o soco dê 2,5 vezes mais forte, né? Se não me engano. Aí depois ele ainda tem um aumento ainda de lucidez sobre a energia amaldiçoada. Então o cara é como se tivesse ganhado um pouco mais de cérebro, um pouco mais de inteligência nesse momento. Por isso que o Yuji ele fica bom em algumas batalhas e depois tem outros momentos ele fica meio lelé das ideias, entendeu? Não fala coisa com coisa, ele nunca falou coisa com coisa, mas quando ele tá na batalha e ele dá um fulgor negro, ele consegue ficar lúcido. E aí você imagina o cara deu 9 porradas daquela, 9 seguidas. Aí o cara consegue ficar muito mais lúcido, entendeu? Então por isso que ele consegue até entender como que funciona os cortes do Sukuna e consegue usar os cortes do Sukuna. Por quê? Porque ele absorveu, entendeu? Ele absorveu a técnica do Sukuna. E o Sukuna, se não tivesse saído do corpo dele, ia perder também, né? Se perder todinho lá dentro. Por isso que ele não aceita voltar, mano. Ele não é louco, vai voltar pro corpo do cara e ser absorvido. Nem a pau, né? E depois ainda morre e aí vai morrer de vez. Ele preferiu virar uma geleca. E aquela geleca não tem nada de errado, entendeu? Porque se você parar pra pensar, algumas batalhas que o Uji fez, né? Quando ele dava o soco, ele realmente transformava o ser numa geleca, entendeu? E aconteceu isso com o Mahito, se eu não me engano.
né? Mas Mahito já é daquele jeito mesmo. Teve um outro personagem que ele brigou, cara, eu não lembro qual foi, que também se tornou uma geleca também, entendeu? Então é simplesmente isso, né, cara? A geleca já é uma coisa que já vinha desde a primeira temporada. Não sei porque o pessoal ficou, nossa, que espanto, colocaram o cara como geleca. Pô, irmão, você não assistiu a luta contra a Mahito, não assistiu a luta com outros personagens? O Itadori, quando ele dá uma porrada muito forte, parece que o cara vira até uma geleca, mano. E foi o que eu entendi, entendeu? Então, tipo assim, eu peguei, eu vi todos os spoilers do mangá até o final. Aí sim, no final de semana que passou agora, eu passei uns 3 dias vendo todas as temporadas, todos os episódios do. Como é que fala? Jujutsu Kaisen, né? Nossa, até esqueci o nome da série. Tô precisando de dar umas porradas de Black Flash aí. E aí o que acontece? A gente chega nessas conclusões aí. Então, pra mim, Sukuna também foi uma pintura amaldiçoada, uma pintura da morte, né? Um feto amaldiçoado. Que, assim como as irmãs Zenins, né? Que é a Maki e a Mai, eles estavam separados, mas o fato de um morrer, um consome o outro, assim, fica igual o Toji Zenin, né? Super poderoso e ninguém consegue bater de frente, entendeu? Só que o pessoal chama de restrição celestial, na verdade não é restrição congênica, se não me engano. Que é quando um personagem nasce com uma certa restrição, entendeu? Então, no caso, a restrição do Toji, né, é que ele não tem energia amaldiçoada ou tem uma energia amaldiçoada muito pequena, entendeu? E aí ele acaba tendo um poder muito foda e acaba sendo indetectável, entendeu? Até pelas outras maldições. Então o cara é foda, entendeu? Então, se o Toji, que não tem energia amaldiçoada, se ele matar uma pessoa sem uma arma amaldiçoada, aquela pessoa vira uma maldição. Então, Toji e a Mai não, a Maki Zenin, são capazes de matar pessoas e criar maldições. Tanto que, olha só, de novo, isso vai se repetir. A Maki, se não me engano, ela mata o filho do velho lá do clã Zenin, né? Que ele queria tomar o lugar do Megumi. E ele vira uma maldição super poderosa de classe S. Olha que louco. Você tá entendendo? Então, peraí. Nisso, a gente tem a criação da maldição por alguém que não tem energia amaldiçoada, mata aquela pessoa, entendeu? Que não é um portador de Jujutsu, mata aquela pessoa, aquele feiticeiro Jujutsu, ele vira uma maldição. Já parou pra pensar que pode ter sido assim que iniciou o Sukuna? Alguém matou, aquela maldição possuiu o corpo de alguém, engravidou uma mulher e aí nasceu o Sukuna. Que na verdade seria o renascimento dessa maldição. Para pensar, entendeu? Se você mata uma pessoa, a única forma de você destruir ela, acho que talvez naquela época uma das formas seria isso. Seria colocando ela num corpo de uma pessoa, aprisionando ela. E nesse caso, essa pessoa vai lá, tem o amor carnal e acaba nascendo uma pintura da morte. Pode ser que seja tudo isso, né? Tudo é resumido a isso, entendeu? Então, as teorias têm que se concretizar dentro do anime. Então, pra mim, concretizou. Então, por isso que eu fecho aqui o meu vídeo e a explicação do que eu acho de Jujutsu Kaisen e por onde que ele andou e por onde que ele funciona. Então, tudo gira em torno das pinturas da morte, né? O Yuji é uma das pinturas da morte. Ele come o dedo do Sukuna, tenta absorver o Sukuna até onde der, até que o Sukuna foge do corpo dele e vai pro corpo do Megumi, porque ele quer se tornar um ser muito poderoso, entendeu? Ele quer... E aí ele ganha do Gojo, porque ele tá super fodástico, né? Já que ele tá no poder no corpo do Megumi. Ele também tem um conhecimento aí muito maior aí, que ele ganha os poderes do Inatsu, né? Do próprio Megumi, né? E controla a Mahoraga e tchau, obrigado, né? Dá o corte que rompe os mundos aí. O corte que arregaça o Gojo já era, entendeu? E é isso, cara. A obra é bem resumidinha, né? Não tem muita coisa, não. Eu acho bacana o jeito que funciona, entendeu? Agora a gente só precisa descobrir quem eram as duas pessoas que o Sukuna viu no final. A Uraume e uma outra mulher do clã Kamo. Cara, é clã Kamo. Não tem como ser outro clã, entendeu? E a Uraume é do clã Gojo. E a gente poderia ter outros clãs também em outras épocas. Seria legal que o Jujutsu Kaisen pudesse explicar outras épocas e outros mangás, entendeu? E é bem provável que ele siga esse caminho, entendeu? É como foi com algumas obras aí europeias aí, né? Que a gente fala de outras épocas, né? O antes, o depois, né? Harry Potter. A gente tem Casa do Dragão, que também é do Crônicas de Gelo e Fogo. E tem outras coisas aí, né? Senhor dos Anéis, né? Contos de Silmarillion, Anéis do Poder. E aí tem outras coisas também que a gente pode ter a respeito disso, entendeu? Então várias obras trabalham dessa forma. Por que não com o Jujutsu Kaisen, entendeu? Eu acho que a história do Itadori já deu o que tinha a fazer, entendeu? Não foi aquele mega personagem, mas pra mim foi um personagem excelente pelo que aconteceu. O foda é que você coloca
soluções práticas dentro do anime, que é o Gojo, pô, o cara poderia ter acabado tudo no começo, era só ter matado o Yuji. Né, mas aí a gente tem esses problemas aí. É isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço aí. Fica com Deus. Hoje é dia 2/10/2024, 1h da manhã, horário de Brasília.